Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edine Gomes e eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos identificar narrador, foco narrativo, espaço, tempo, personagem e conflito. Identificar os elementos do enredo, apresentação, complicação, clímax e desfecho. Distinguir texto ficcional e não ficcional, fato e opinião. Estabelecer as diferenças estruturais entre crônica, conto e romance. Reconhecer o encadeamento das orações pelo mecanismo da coordenação e subordinação. Identificar e empregar as vozes verbais em função da intenção comunicativa. Produzir resumo de um romance lido. Narração. É importante distinguir os 3 tipos de narrador. O narrador personagem conta em primeira pessoa a história da qual participa, também como personagem. O narrador observador conta a história em terceira pessoa, sem participar das ações. O narrador onisciente conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões, narrando em primeira pessoa. Elementos da narração. Narrador conta a história. Foco narrativo determina o tipo de narrador da história. Espaço é o local onde a história se desenvolve. Tempo é o período em que a história se desenvolve. Personagens são as pessoas que fazem parte da história. Complicação é a parte do texto em que se inicia propriamente a ação. Clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. Desfecho é a solução do conflito, produzido pelas ações dos personagens. Textos ficcional e não ficcional. Texto ficcional é um texto com história e fatos inventados, ou seja, fictícios. Não tem vínculo com a realidade. O texto não ficcional é o texto que conta uma história verdadeira. Texto ficcional. Cinderela era filha de um comerciante rico. Depois que seu pai morreu, sua madrasta tomou conta da casa que era de Cinderela. Cinderela, então, passou a viver com sua madrasta malvada, junto de suas 2 filhas que tinham inveja da beleza de Cinderela e transformaram-na em uma serviçal. Texto não ficcional. A queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, foi um evento crucial na história mundial que marcou a queda da Cortina de Ferro e o início da queda do comunismo na Europa Oriental e Central. A queda da fronteira interna da Alemanha ocorreu pouco depois. Agora vejamos o que é fato e o que é opinião. Fato é algo que aconteceu, uma informação real transmitida. A queda da barragem de Brumadinho, Minas Gerais, teve muitas vítimas. Opinião é o que alguém pensa sobre um fato. Não relata um fato, apenas expressa uma ideia sobre o acontecimento. A queda da barragem de Brumadinho não irá gerar problemas para a economia brasileira. Crônica é o tipo de texto curto e que aborda acontecimentos do dia a dia, retrata fatos do cotidiano em uma narração com humor. Exemplo: O Primeiro Beijo, de Clarice Lispector. Conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Exemplo: A Pequena Sereia, de Walt Disney. Romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Por tratar-se de uma narrativa, o romance possui uma ação,
lugar onde ela ocorre, tempo em que ela acontece, personagens que a realizam, uma trama e um ponto de vista, isto é, a perspectiva do narrador. Exemplo: livros da saga Harry Potter. Período composto por coordenação é aquele cujas orações, cada oração contém um verbo ou locução verbal. Não dependem sintaticamente uma das outras, porque são independentes. As orações podem ou não ser ligadas por conjunção. As orações que não apresentam conjunção são chamadas de assindéticas. E as orações que apresentam conjunção são chamadas de sindéticas. Joana foi ao cinema, assistiu ao filme. Orações assindéticas. Joana foi ao cinema e assistiu ao filme. Joana foi ao cinema, oração assindética. E assistiu ao filme, oração sindética. Joana foi ao cinema, Joana assistiu ao filme. Ambas orações apresentam sentido completo. Período composto por subordinação. Apresenta orações subordinadas, ou seja, dependentes. Uma oração completa o sentido da outra. A oração que não contém conjunção é chamada de principal, e a oração que contém conjunção é chamada de subordinada. Eu vi que a prova estava rasurada. Eu vi, oração principal. Que a prova estava rasurada, oração subordinada. Orações dependentes. A segunda oração completa o sentido da primeira. Elas não funcionam sozinhas. As vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de 3 tipos: ativa, passiva ou reflexiva. Voz ativa, o sujeito é agente, pratica a ação. Alguém bate a porta. Voz passiva, o sujeito é paciente, sofre a ação. O homem foi mordido pelo cão. Voz reflexiva, o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação. A menina penteia-se. Então, caros estudantes, espero ter esclarecido os assuntos abordados e que vocês se sintam capazes para usar os conhecimentos adquiridos. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado também. Agradeço a presença e a atenção de todos. Um forte abraço.